Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho será pregada, porque não há nenhuma outra maneira de nós sermos salvos a não ser por meio de Jesus Cristo. Por meio da mensagem de Jesus Cristo, nós podemos alcançar reconciliação, nós podemos alcançar o verdadeiro caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma mensagem muito bem clara, que Jesus declara em que Ele é o único caminho para o reino celestial, para a salvação de nossas almas, para encontrarmos o descanso verdadeiro. Porque o verdadeiro descanso não consiste num dia em que você guarda, em que você tira para repousar o seu corpo, mas o verdadeiro descanso está na alma daquele que descansa em Cristo, aquele que repousa na pessoa de Cristo. E que, por sinal, os judeus nunca descansaram verdadeiramente. Moisés falava que restava um outro repouso. Que outro repouso era esse? Que a Bíblia estava dizendo que ainda restava. Porque até ali só conheciam um dia em que não faziam nada, que cessavam de trabalhos e diziam que estavam guardando para Deus, descansando junto com Deus. Só que Jesus é o Senhor do sábado, é o nosso Senhor, é o nosso repouso, é o nosso descanso. E que, por sinal, em Salmo 23 está dizendo que Ele nos faz deitar em verdes pastos, nos faz repousar. O verdadeiro pastor, Cristo Jesus, nos faz repousar. A nossa alma precisa de repouso, e repousar em Cristo. O repouso verdadeiro está em Cristo. Não está em um dia, não está em cessado a sua rotina de trabalho, mas verdadeiro descanso está em Cristo. Jesus fala em Mateus 10, 28, Mateus 11, 28, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Esse é o verdadeiro descanso que nós precisamos, e Jesus está dizendo que Ele nos aliviará. O verdadeiro descanso Jesus, Ele tem para te dar, para nos oferecer, para nos presentear. E como que nós podemos descansar na pessoa de Jesus Cristo? Meditando na sua palavra dia e noite, entregando ao Senhor nossas ansiedades, deleitando nele, em seguir as suas pisaduras, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías falou que pelas pisaduras de Cristo todos nós podemos ser sarados. Em Jesus Cristo nós podemos repousar. Em verdes pastos nós podemos repousar em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele tem uma forma e uma maneira de nos fazer descansar. É através de seus caminhos, é através daquilo que Ele nos ensinou, a sua palavra, a sua sã doutrina. Que o Senhor Deus, Ele te conceda a graça, que o Senhor Deus te dê da misericórdia dEle, que é grande e infinita. A sua misericórdia, ela é grande. Deitei, dormi, acordei, me levantei, pois o Senhor me sustentou. Assim foi na tua vida também. Assim foi conosco até aqui. Então nos levantamos porque o Senhor nos sustentou por sua misericórdia. Não é pela bondade humana, não é pelo o bem que o homem pode fazer, não é por algo que vem de si mesmo,
mas é pela misericórdia de Deus que estamos de pé. O livro das Lamentações vai dizer que se não fosse a misericórdia de Deus, teríamos sido consumidos. Mas ainda que eu fazendo o bem e não fazendo o mal, teria eu sido consumido? Certamente sim. Ainda que eu espalhando o bem pela terra, fazendo milhares de pessoas se sentirem bem, se a misericórdia de Deus não estivesse sobre nós, todos nós seríamos consumidos vivos. Sabe por quê? Sabe por que a justiça humana, ela não pode trazer sobre nós mesmos bondade nenhuma? A Bíblia fala que, lá no Salmo, que a justiça do homem não passa de um trapo de imundície. A justiça que vem das mãos do homem, elas são algo imundo. A justiça tem que vir de Deus, e ela precisa ser sobre nós e através de nós. Ou seja, devemos caminhar na justiça, em caminhos retos diante do Senhor e justos. Mas em Romanos fala que eles detêm a verdade e Deus é mentira. A justiça de Deus é injustiça. Romanos capítulo 1. Detém a verdade de Deus é mentira e a justiça de Deus é injustiça. Por isso, carne nenhuma será glorificada pelo seu próprio mérito, a sua justiça, a sua bondade, aquilo que vem de si mesmo. Não te faz diante do Senhor se apresentar como uma boa pessoa, mas daquilo que vem e que veio através da pessoa de Cristo. E assim nós devemos nos encontrar diante de Deus como verdadeiros imitadores de Cristo. Não é Cristo um líder religioso, não é Cristo um dos maiores líderes religiosos, não. Jesus foi, é o verdadeiro, único pastor, o verdadeiro, único caminho, o verdadeiro, único mediador, verdadeiro, único intercessor. Ninguém chega ao Pai senão por Ele, porque Ele é o Pai. João capítulo 1, Jesus, o próprio Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos importa. E Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me reconhecem. Jesus e o Pai são um só. Jesus é o Pai da eternidade. A Bíblia diz que Ele é chamado Conselheiro, Deus Forte e Pai da eternidade, a qual muitos não reconhecem como Deus. Esse Isaías profetizava acerca do verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Isaías estava falando que Ele é Deus forte, Ele é Deus poderoso e Pai da eternidade. Pai somente aquele que cria. E Jesus, Ele é Pai de uma eternidade, Pai da eternidade. E que eternidade é essa? Você sabia muito bem que após a morte segue-se a uma eternidade, a juízo, a uma eternidade te esperando após esta vida. E a Bíblia diz que é céu ou inferno. E Jesus, Ele é Pai da eternidade. Mas qual a eternidade que te espera? Qual a eternidade que você tem buscado? A quem você tem preparado a tua alma? A quem você tem obedecido através do corpo? A Deus ou ao diabo? Ou a justiça de Cristo, ou a injustiça? A quem? A quem você tem destinado a tua alma? A quem você tem preparado a tua alma? Jesus, Ele vai pedir conta de toda obra, quer seja boa ou quer seja má, de maneira que cada um terá que dar conta de si mesmo. Ou seja, é algo individual, é algo particular. Que Deus vai cobrar de ti, não cobrará de mim. O que de mim cobrar, não vai ser de você que Deus vai cobrar, porque o juízo do Senhor é segundo o que cada um pratica. O pai não pode levar o pecado do filho, o filho não pode levar o pecado do pai, logo se torna uma heresia de demônios, doutrina de demônios.
maldições hereditárias, se torna doutrina de demônios, porque o pai não leva a maldição do filho, o filho não leva a maldade do pai. Diante do Senhor, cada um responde por si mesmo. Diante do Senhor, cada um terá que dar conta. Você já parou para pensar? Se você tivesse que dar conta diante do Senhor de suas obras, de seus pecados agora, nesse exato momento, você estaria em qual eternidade de céu de glória ou de tormento eterno? Porque diante do Senhor a Bíblia fala que cada um terá que prestar conta e dar conta de si mesmo. Ou seja, ninguém pode responder um pelo outro, mas sim cada um responde pelos seus próprios atos e pelas suas próprias ações. Jesus, Ele diz em sua palavra que bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados os que guardam. Ouvir é importante, porém praticar é muito mais importante do que ouvir é praticar. Não sejam somente ouvintes, não enganem a si mesmo, mas sejam praticantes de toda a palavra. Efésios capítulo 2, está escrito no livro, a carta aos Efésios, capítulo 2, no primeiro versículo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Jesus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Ou seja, estamos mortos em delitos e pecados, executando e praticando o pecado. Nós somos mortos diante de Deus, mas a Bíblia diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos. Jesus, Ele veio para nos tirar da morte, que é o próprio pecado. Romanos diz no capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa do pecado é você estar morto espiritual. A pessoa morta espiritual não consegue obedecer a Deus. A pessoa morta espiritual, ela consegue somente executar o pecado e não executar a vontade de Deus. A pessoa morta espiritual, tudo que é contrário à vontade de Deus lhe agrada. Ou seja, o seu prazer, o prazer de uma pessoa morta espiritual está no pecado e não na lei de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele veio enquanto ainda estávamos mortos em nossos pecados, a fim de nos vivificar, ou seja, nos arrancar de caminhos tenebrosos de morte, ou seja, de iniquidades, para nos trazer para a vida, ou seja, caminhos retos de luz. E por isso que a Bíblia fala: se vós permanecerdes em vossos pecados, certamente perecereis de igual modo. Mas o que muitos não entendem é que perecer, segundo a Bíblia, significa uma condenação, significa uma perdição eterna. Porque a Bíblia, quando fala do céu, cita o céu de glória como uma eternidade para os salvos. Mas também cita o lago de fogo e enxofre como uma eternidade para aqueles que caminham sem Cristo, ou seja, separados de Cristo em seus pecados, lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala que Jesus, Ele veio, Ele veio para nos tirar dos caminhos de morte, de delitos e pecados, nos quais outrora nós andávamos. E então Ele veio segundo o curso deste mundo, para tirar aqueles que estavam caminhando segundo o curso deste mundo, e vou tirar do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
tem um espírito que está atuando nos filhos da desobediência. A Bíblia diz, e Jesus veio para nos arrancar do meio desse príncipe, das mãos desse príncipe da desobediência, que opera em nós a desobediência. O que opera em nós a desobediência a Deus é o espírito do erro, é o engano, são pensamentos e influências. O espírito do erro, ele induziu Judas, ele induziu Pedro a negar Jesus. Pedro não precisou se manifestar para poder dizer que estava sendo induzido pelo espírito do erro. Judas não precisou escumar o canto da boca e dizer que odiava a Deus para poder ser induzido pelo espírito do erro. Toda ação contrária à vontade de Deus, ela é induzida por um espírito do erro. Todo pecado é executado, meu amado, é uma influência do espírito do erro. Muitos de nós, ao invés de sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, muitas vezes nos entregamos ao espírito do erro, que opera em caminho de impiedade, que opera através da iniquidade, injustiça, bebedeiras, imoralidades, perversidades, sentimentos imorais, depravações, todo tipo de sentimento pecaminoso, meu irmão, é executado pelo espírito do erro, a qual as pessoas se deixam ser influenciadas. Por isso que a Bíblia diz, revestidos de toda a armadura de Deus, revistam da armadura de Deus, para que permaneçam firmes quando vierem os dias maus. Esses dias maus não são dias como nós olhamos apenas em catástrofes, mas os dias maus são os dias que o homem está simplesmente afastado de Deus. São dias maus, são dias maus em que tua alma realmente ela está angustiada, cercada pelo inimigo da iniquidade, ou melhor, o inimigo da justiça de Deus. O pecado, ele angustia a alma daqueles que verdadeiramente amam a Deus. O pecado, ele angustia aqueles que verdadeiramente querem viver uma vida plena e reta diante de Cristo. 2 Pedro, no capítulo 2, no capítulo 3 de segunda carta de Pedro, vai dizer que este justo Ló, ele se enfadava, ele se angustiava todos os dias naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ló, o primo de Moisés, vivia em Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia diz que a sua alma justa, ela se angustiava todos os dias. Todos os dias a alma de Ló se angustiava. A alma de Ló não tinha prazer na depravação de Sodoma e Gomorra, embora vivia cercado de homens depravados e imorais. A alma de Ló, ela detestava o que praticavam em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque era um homem que verdadeiramente conhecia a Deus. Quem conhece a Deus, ele detesta na sua alma o pecado, na sua carne ele ama. O pecado, ele é amado na carne, mas na alma só pode ser detestado o pecado aqueles que verdadeiramente amam a Deus. O mundo diz conhecer a Deus, mas não é um amor verdadeiro quando você não guarda a palavra de Deus. Não existe amor verdadeiro quando você não zela por cumprir a palavra de Deus. Isso não é um pensamento, não é um raciocínio humano. É as palavras de Jesus Cristo em João 14, versículo 24. Ora, quem não me ama, não pratica as minhas palavras. Pois a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso Jesus disse, porque diziam os fariseus amar a Deus, mas na verdade aborreciam a Deus com as suas hipocrisias.
Se tem uma coisa que Deus detesta, é a hipocrisia. Uma coisa terrível que Deus detestou nos fariseus era a hipocrisia. E nisso, Jesus falou no versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É nisso aqui que está o amor de alguém que ama a Deus. Ele guarda a palavra de Deus. Agora, como guardar aquilo que você não conhece? As pessoas, elas não buscam conhecimento na palavra, embora estão buscando em várias áreas. Buscam se informar de diversas formas, e a palavra de Deus, ela fica de lado, ou seja, não ama a Deus. Como alguém que pode dizer, eu amo Deus, eu amo Jesus, pode não praticar a palavra de Cristo? Isso não é o amor, é o amor fingido, é o falso amor, é o amor de Caim, que fala na carta de Judas, é o amor de Caim. A Bíblia fala assim: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em ações, em obras. Não seja como o amor de Caim. Cuidado com o amor de Caim. Cuidado com o falso amor. Porque amar a Deus, qualquer homem que transgride, comete iniquidades detestáveis a Deus, diz que ama. Só que quando você não pratica a palavra de Deus, você está provando que não ama a Deus. E por isso Jesus fala que o mandamento é resumido somente nisso. O mandamento é resumido somente nisso, no amor. No teu próximo, o amor no teu próximo faz você estar cumprindo o maior mandamento. O amor a Deus acima de tudo faz cumprir esse mandamento. Mas esse mandamento não é de palavra. Esse amor não é fingido de palavras, mas em ações. Quem ama a Deus se afasta da idolatria, da depravação, das bebedeiras, das afetividades, imoralidades, depravações, tudo quanto é detestável a Deus. Quem ama a Deus, ele não ama satisfação própria, ele ama satisfazer a Deus através do seu corpo. Porque Jesus falou: apresentem para Deus o seu corpo em um sacrifício vivo, agradável, que é um culto racional para Deus. Ou seja, o que faz através do corpo é um culto racional. Ou é para Deus, ou é para o diabo. Para Deus, o seu corpo você honra em ações de fidelidade, justiça, verdade. E tudo quanto mais é honroso a Deus, através do seu corpo você apresenta de uma forma racional. Isso é demonstrante diante do Senhor, demonstra diante do Senhor Deus o verdadeiro amor. Nós estamos vivendo uma geração em que o amor tem se esfriado, onde falar do amor de Deus é simplesmente você abraçar o pecador, mesmo não concordando, e dizer vai porque Deus te ama. Nós estamos vivendo uma geração em que está deturbando o real sentido do que é o amor de Deus, onde dizem que mesmo independente do que você faça, Deus, ele te ama, vai te salvar. O que é oposto ao que Jesus ensina. Jesus fala, Jesus ele diz: amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, isto é, acima de qualquer sentimento ou bem precioso que você considera nesta vida. Paulo ele fala: reputei por perda todas as coisas para ganhar a Cristo, dizendo: não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, não vivo mais segundo eu, mas segundo Cristo. Não segundo o meu próprio conhecimento ou minha consciência, mas segundo a boa vontade de Cristo. Então a Bíblia fala que Jesus, aqui está escrito aqui em Efésios 2, no versículo 3, entre os quais, agora, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora,
estávamos segundo as inclinações de nossa própria carne, outrora fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, direcionando aqueles que foram alcançados pela mensagem de Cristo, ou seja, pelos ensinamentos de Cristo. Ele está dizendo: vocês outrora eram filhos da ira. Ou seja, Paulo está direcionando a mensagem àqueles que outrora eram filhos não de Deus, mas da ira. Ou seja, Cristo, somos filhos da ira. Sem Cristo, eram filhos da ira, da desobediência, nos quais o espírito do erro opera. Sem Cristo, o espírito do erro, ele opera. O espírito do erro, ele tem operado no coração de muitos. O espírito do erro, ele tem enganado a muitos. Muitas pessoas por aí que estão caminhando com passos bem largos para o inferno, porque estão sendo conduzidos pelo espírito do erro, ou seja, estão sendo enganados, aonde sua consciência está cauterizada. A Bíblia fala na carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, os quais Deus, o Deus deste século, cedeu o próprio entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho. O Deus deste século é o diabo. Ele cedeu o entendimento dos incrédulos. Muitos estão caminhando como incrédulos, ou seja, sem fé verdadeira. A incredulidade tomou conta, em pleno século atual, no coração de muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas de cabeça branca, de todas as faixas etárias, de todas as categorias, crenças, tradições religiosas. A incredulidade tomou conta de muitos. Fé não é você ter uma religião. Tem pessoas religiosas que são incrédulas. Quem era Tomé? Era uma pessoa crente na pessoa de Deus? Mas aonde que estava a fé de Tomé? Vendo Cristo e querendo apalpar a ferida? Tem muitas pessoas que, como Tomé, estão caminhando. Jesus não existe, não te deu a graça para que você hoje esteja de pé, mas ainda precisam levar uma água benta, precisa um objeto ungido, uma estátua de alguém que é santo, um objeto supersticioso, nada além disso, objeto supersticioso, que não pode abençoar, que na verdade passa apenas de imaginações e de ações concretizadas por espíritos bem enganadores. Ou seja, a incredulidade, meu amado, ela está atuando hoje nos filhos da desobediência. Ou seja, quem não obedece a Cristo, quem não obedece a palavra de Cristo, ele está sendo enganado pelo espírito do erro. É uma opção. A opção de ser enganado é tua. Deus, ele deixou o homem as escolhas à sua própria vontade. E Deus falou isso para Caim: o pecado, ele está à porta e bate. Compete a você dominar sobre ele. Deus falou que Caim poderia dominar aquele sentimento, aquele pecado que já estava à porta do coração. O que nos dá uma clareza que todo pecado ele pode ser dominado, porque Deus deixou ao homem este domínio, chamado domínio próprio, de escolher dominar sobre o seu pecado que está perto do seu coração, ou você executar ele. Ou você executa o seu pecado ele te conduz à morte dia após dia, ou você executa a vontade de Deus. Deus deixou ao homem, a todos os homens, este domínio. Deus deixou essa escolha a todos os homens: ou escolher executar o pecado, ou executar a vontade de Deus. E Jesus falou: os meus mandamentos não são pesados. Que mandamento é esse? O mandamento se resume simplesmente obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, que faz você ser uma pessoa devota, ou seja, fiel,
a Deus. Fidelidade a Deus, ela consiste no que está escrito, em cumprir as palavras de Cristo, em observar a mensagem do Senhor. O próprio Davi escondeu essas palavras no coração. Davi era observador da palavra de Deus. Muitos querem se justificar de seus pecados usando Davi, usando o exemplo do pecado de Davi, mas muitos não querem se arrepender dos seus pecados usando o exemplo de Davi. Muitos observam o ato que Davi pecou, mas não observam a ação de arrependimento que Davi teve, porque são filhos da ira, são filhos da desobediência. Os filhos de Deus, eles ouvem a palavra de Deus e praticam. Jesus diz em João 8,47: quem é de Deus, ouve-nos, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Os filhos de Deus, eles ouvem as instruções de Deus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ouvem e executam, porque ouvir e não praticar é a mesma coisa que nada. Ouvir e não praticar as palavras de Deus é enganar a si mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 22: não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Você está enganando a si mesmo ou você está praticando a palavra de Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus e não praticando, você está enganando a si mesmo. Até que quando ouvimos a mensagem do Evangelho e não praticamos, estamos enganando nós mesmos, enganando a si mesmos. Estamos quando não praticamos a palavra de Deus, porque dizemos ter fé, mas aonde que existe fé quando não existe ação? Dizendo crer em Deus, sendo que negam a eficácia da palavra de Deus, não praticando. Dizendo amar a Deus, mas quando na verdade não estão amando, porque não pratica a palavra do Senhor. Então, toma muito cuidado, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento daqueles que são incrédulos. Quem não tem compromisso com Deus, ele se torna incrédulo. O espírito da incredulidade, o espírito do erro, segundo a Bíblia, ele atua naqueles que não obedecem a Cristo. Como que nós vamos obedecer a Cristo? Ouvindo, praticando as suas instruções, a sua mensagem. Cristo, nós não aprendemos de religião. Não foi assim que nós recebemos a Cristo. Cristo não foi apresentado pelo judaísmo, uma religião antiga, não foi. Cristo não foi apresentado pelo farisaísmo, uma religião, não foi. Por saduceus, jebuseus, não foi. Cristo não foi apresentado aos antigos por uma religião, mas Cristo foi apresentado pelo próprio Deus, que usou a boca de seus profetas antes que Jesus pisasse na terra. Cristo foi apresentado por nós, para nós, através da profecia de Deus, que falava para Isaías, que falou para Isaías: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João citou essas palavras. Ele veio tirar o cativo do cativeiro. Lá no livro de Isaías, muitas profecias sobre Cristo, ou seja, nós aprendemos Cristo. Cristo foi apresentado para nós, não foi por uma religião, embora que as religiões hoje falam de Cristo, mas não estamos apresentando o verdadeiro Cristo da Bíblia. Toma muito cuidado. As religiões não estão apresentando para nós o Cristo da Bíblia. Quando o Cristo da Bíblia ele é apresentado, não existem distorções ou torções da verdadeira mensagem. Compara o que você ouve, compara os ensinamentos de tais religiões a qual você conhece, com o que está escrito na Bíblia. Você vai saber se é um Cristo verdadeiro ou se é um Cristo falso. Porque o Cristo verdadeiro da Bíblia,
ele não pregou reencarnações, mas ele disse que certamente todos ressuscitarão. Os mortos vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno, outros para o gozo eterno do Senhor. Jesus, ele disse que os mortos vão ressuscitar. Não se trata de uma reencarnação, se trata de ressuscitando para desprezo eterno, ou seja, condenação eterna, ou seja, o gozo eterno, a salvação eterna, a vida eterna. A morte eterna está diante da escolha que cultivamos no decorrer desta caminhada, porque somos peregrinos. É uma terra estrangeira. Estrangeira porque Jesus não é daqui. Ele diz: meu reino não é deste mundo, mas a nossa pátria vem do céu, de onde vem o nosso socorro. Por isso esse mundo é estrangeiro àqueles que estão em Cristo, porque certamente o que o Senhor, ele requer de nós é que nós tenhamos zelo de nossa alma, a fim de apresentar para Deus nossa alma limpa, lavada pelo sangue de Cristo. Quantos que estão me ouvindo agora, que podem apresentar a sua alma diante de Cristo nesse exato momento limpa, se estiver diante dele? Quantas pessoas estão agora com a sua alma limpa diante do Senhor? O pecado, ele suja a alma. A consciência da culpa, do erro, ela mostra o quão suja está a alma, manchada de iniquidades. Por isso Jesus, ele diz que bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras. Essa vestidura é a aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Essa veste que Jesus, ele limpa, ele lava, que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo purifica a alma. O pecado, ele não, a princípio ele não destrói, não é o corpo, mas sim a alma. A princípio, o pecado, ele destrói e mancha a alma. E por isso que Jesus, ele adverte os fariseus dizendo: ora, vocês limpam o exterior por fora, mas vocês se esqueceram que o que fez o exterior fez também o interior. Ou seja, vocês purificam, limpam por fora, preparam por fora, a aparência está boa, mas por dentro estão sujos e manchados de pecado. Ou seja, o corpo está apresentável de uma forma que parece ser uma boa pessoa, mas a alma está suja, a alma está manchada diante de Deus. Porventura que fez o exterior não fez o interior também? Como que pode refrear de tais palavras, sendo que dentro do coração são sepulcros caiados? Ou seja, o coração está contaminado. Por isso só Jesus pode purificar o homem de dentro para fora. A religião, ela purifica por fora, ela cuida do exterior, aparência. A religião vive de aparência, mas Cristo, ele transforma o homem de dentro para fora. O nascimento, ele é uma transformação interior, um novo nascimento que faz necessário, a qual Jesus falou no livro de João para Nicodemos, no capítulo 4, necessário é nascer de novo. Esse nascer de novo trata-se de um nascimento espiritual, da água do Espírito, ou seja, uma natureza nova, não a natureza velha de Caim, é que sobre nós trouxe a culpa, que nos trouxe uma conduta iníqua, mas sim a natureza de Cristo, a natureza pura, é que nos conduz a passos verdejantes em caminhos retos. Por isso que a Bíblia está falando que Ele nos deu a vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais estávamos andando outrora antes. Antes de quê? Antes de alguém falar que Jesus salva? Não. Antes de alguém falar que você precisa conhecer a Deus? Não.
Mas antes de você realmente provar da água que é Cristo e ter um verdadeiro encontro com Cristo, isso é uma transformação, uma conversão genuína. E a Bíblia fala que então, nos quais também eram guiados pelos príncipes da potestade do ar e o espírito do engano, e que agora está atuando nos filhos da desobediência. Sabe que existe um espírito erro que está atuando agora nos filhos da desobediência? Produz no homem a desobediência a Deus, ou seja, caminhos opostos, caminhos contrários, sentimentos opostos, conduta contrária. Nada mais o pecado é isso, é o caminho oposto, é ações contrárias. O que fez o pecado no jardim do Éden não foi fruto, mas foi a infidelidade, foi a desobediência. Foi justamente isso. A idolatria é um sentimento contrário, a injustiça é um sentimento contrário, a bebedeiras, homoafetividade, injustiça, todo o caminho ímpio é contrário. Sempre foi oposto à verdade e à mentira, a sobriedade e a embriaguez, a idolatria e a adoração sempre tem o oposto. O oposto de Cristo, meu amado, é o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus manifestou-se para isso. Mas a questão é, você já se entregou para Cristo tirar o pecado do seu coração? Ou você é mais uma criatura que diz que o pecado é normal e que a carne é fraca? A justificativa de alguém que não tem compromisso com Deus é essa, que a carne é fraca. A justificativa de alguém que não quer ter fidelidade a Cristo é essa, que a carne é fraca. Mas Jesus, eis que Ele está diante da cruz, prestes a ser ali afligido, a ser crucificado. Ele diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O que Jesus te ensina nisso? Jesus queria ir para a cruz. Ele diz, Pai, se for possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deixa bem claro que Jesus, Ele na cruz como homem, realmente Ele padeceu e não fez segundo a tua vontade como homem. Mas para que se cumprisse a vontade de Deus, Jesus foi crucificado. Significa que o homem, estando em suas paixões carnais, ele precisa crucificar seus desejos pecaminosos para de uma vez cumprir a vontade de Deus. Muitas pessoas olham a mensagem e vê aquele Jesus morto, aquele Jesus coitado, que é o que a religião apresenta para nós hoje, um Jesus coitado, um Jesus morto, que está lá, sempre que você olhar ele está lá morto. Você olha aquela aparência de um Jesus coitado, esse não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia não foi ele crucificado, ele crucificou consigo pecados. Jesus no venceu não foi crucificando suas mãos, o seu corpo, mas crucificando junto com o seu corpo pecados. Por isso que ele foi esmagado, ele se sentiu angustiado antes mesmo de ir para a cruz, porque os pecados de uma humanidade que mais tarde o negaria, de uma humanidade que mais tarde seriam ingratos, traidores, profanos, injuriadores, infiéis, soberbos, desobedientes. Esses pecados eles esmagaram a Cristo. Para que hoje? Para nós olharmos para uma geração que quer Jesus somente para esta vida. Jesus foi crucificado para que, na verdade? Para que você fique próspero somente para esta vida, para que você tenha uma vida boa somente nesta vida, para que você seja apenas uma pessoa bem sucedida nesta vida. A cruz de Cristo foi para nenhum desses propósitos. A crucificação de Jesus, ela não foi com este intuito, com este propósito, mas a cruz de Cristo foi para que crucificássemos com Ele nossos pecados. Por isso Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive aqui. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim,
negue a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz, ela representa o Evangelho, a mensagem de Cristo. Mas a cruz que a Bíblia está dizendo não se trata de um objeto. A cruz, segundo o Evangelho, ela representa a maldição. Jesus, ele foi pendurado no madeiro. E Isaías fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz, ela não apresenta para nós uma bênção. Até a religião hoje, ela apresenta a cruz como objeto de bênção. Ou seja, o símbolo da religião hoje é a cruz. Mas a cruz, nada de bênção ela representa dentro da Bíblia. A cruz é o objeto, ou melhor, uma tortura a todos os malfeitores. E Jesus foi posto no meio de dois malfeitores. A cruz não foi Deus quem criou. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, seguir a Jesus Cristo é uma escolha. Seguir a mensagem do Senhor Jesus Cristo é uma decisão. Mas sabendo que se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, ele vai ter que negar suas vontades, paixões carnais, os seus desejos desequilibrados de pecados. Aquele que quiser seguir Jesus Cristo vai ter que deixar a idolatria. Aquele que quiser seguir Jesus Cristo vai ter que deixar bebedices. Todos aqueles que quiserem seguir Jesus Cristo vai ter que deixar o engano, seguir a verdade. A cruz, ela representa aquilo que Jesus ele passou, a paixão de Cristo. Porque Cristo, sendo crucificado, não foi segundo a sua vontade, mas ele entregou a sua vida para que a vontade do Pai fosse cumprida em nós, através do que ele fez. Ou seja, a cruz representa a tua vontade e a vontade de Deus. Qual que você deve executar? Jesus executou a vontade de Deus. Há uma fala muito mentirosa que circula entre nós hoje, dita da seguinte forma: que nem Jesus agradou a todo mundo. Na verdade, Jesus não agradou a ninguém a não ser o próprio Pai. Jesus, ele disse: eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus falou: aquele que quiser agradar pai, mãe, filho, aquele que quiser agradar mulher, esposo, esse não é digno de ser o meu discípulo. Jesus falou que nós devemos agradar o Pai, aquele que nos enviou, aquele que nos chamou das trevas para a luz, aquele que nos chamou para anunciar suas virtudes. Sim, Deus nos chamou para anunciar essas virtudes. As virtudes que esta mensagem diz é acerca da pessoa de Cristo. O que hoje nós vemos é um reflexo de uma mensagem que o Evangelho falso nos apresenta, aonde você é você, sendo sempre o foco. O falso Evangelho, ele apresenta o homem como o centro, e Deus sendo o servo. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Repare bem as letras das canções hoje. É que Deus vai te consolar. É Deus que está cantando para as pessoas hoje. Você já reparou? A maioria das canções, sendo que o louvor é para Deus. Ou seja, nós como homem, neste corpo, nessa matéria que foi feita do barro, devemos honrar Deus em ações, em palavras, escolhas, atitudes. Mas essa ação, ela foi invertida pelo falso evangelho. O falso evangelho conseguiu colocar Deus como servo, onde as pessoas querem Deus como seu servo. Ah, Deus faz isso, Deus repreende, Deus abençoa, Deus visita, Deus vai lá, Deus, as pessoas como senhores.
dando ordem sobre Deus, e Deus cantando para você: ah, eu vou te exaltar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer ser próspero. Repare bem, meu irmão, o quão inimigo da cruz de Cristo é esse evangelho, onde os homens estão se tornando deuses, estão agindo como se fossem deuses. O homem não é um Deus, mas está agindo no lugar de Deus como se fossem deuses. Só que, porém, meu amado, a Bíblia diz que toda honra e glória deve ser dada a Deus. Onde Deus é glorificado, onde Deus é honrado, não sobra honra para os homens. Onde Deus é exaltado, não existe exaltação para homens. E nós vivemos um falso evangelho hoje, onde Deus vai te exaltar. É o que estão dizendo os pregadores. Essa é a mensagem do falso evangelho. Nós vivemos uma geração de um evangelho falso, onde diz que Deus vai te honrar. A Bíblia diz que toda honra, toda glória é dada a Deus. Você sabe o que é tudo? Toda honra significa que 100% da honra e da glória, ela deve ser dada, entoada, direcionada a Deus. Se você está dando 100% da honra a Deus, não sobra honra para você. Se você está dando 100% da honra, da glória, Deus é exaltado. Se toda honra, 100% é a Deus, não sobra nada para o homem de honra. Ah, mas Deus, ele dá honra a quem tem honra. E quem tem honra é Jesus Cristo. Porque ele venceu a morte. Ele pegou as chaves da vida, da morte. Ele desceu ao mais profundo abismo, pegou as chaves da vida e da morte. Quem que tem que ser exaltado nessa situação? É você ou é Jesus Cristo? É Deus? Quem tem que ser exaltado nessa situação? Cuidado, para que ninguém vos engane. Uma geração perversa, de homens terríveis e perversos que nós estamos vivendo. A geração de falsos profetas, falsos pregadores. Leiam a Bíblia. A Bíblia seja sempre a regra verdadeira de fé. Cuidado, não se deixe ser guiado por ventos de doutrinas, onde tudo que dizem as pessoas seguem, sem comparar, sem colocar a prova com o que a Bíblia diz. É bíblico você comparar com o que está escrito. A Bíblia fala: não rejeitei as profecias, mas provai os espíritos. Para ver se são de Deus tem que ser provado. E se prova pelos frutos. Os frutos mostram quais são os espíritos que vêm de Deus. Cuidado com os espíritos enganadores. A Bíblia fala que muitas pessoas estão sendo conduzidas pelo espírito do erro, aos quais não obedecem a Cristo. Os que não obedecem a Cristo estão sujeitos ao espírito do erro. Cuidado. O homem, ele é composto de escolhas. Cuidado. Obedeça a Cristo e não ao espírito do erro. Não seja conduzido por sentimentos, mas pela palavra de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Qual é a vontade de Deus? Se você ler a Bíblia, você vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Leia a Bíblia e você vai descobrir qual que é a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz qual é a vontade do Senhor Deus sobre cada um de nós. Está escrito que Deus não tem de nenhuma maneira prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos e viva. Essa é uma das vontades de Deus, que nenhum se perca, mas que todos venham ser salvos. Uma das vontades de Deus. E a maior vontade de Deus é que todos cheguem à salvação.
Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas, tem muitas, mas vão ser todos que vão habitar as moradas celestiais? Não. São todos que estão trilhando pelo caminho da vida? Não. Por isso Jesus falou: escolha pelo caminho estreito, o caminho apertado, mas conduz à vida. Porém, cuidado, largue espaços ao caminho, a qual conduz à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho. Poucos escolhem o caminho da vida eterna. Poucos trilham pelo caminho da vida eterna. Muitos trilham pelo caminho da perdição. É uma escolha. Muitos escolhem ser conduzidos, serem seduzidos pelo pecado. Mas Jesus falou: o pecado está à porta. O pecado está à porta. Compete a ti dominar sobre ele. Vai dominar sobre o pecado, ou vai se fazer de fraco para executar o pecado? Vai se fazer de fraco para pecar, ou vai dominar sobre o pecado? Foi o que Deus falou para Caim. Caim não dominou o pecado, matou seu irmão, virou fugitivo. O inimigo de Deus viveu Caim pela terra, pois passou a fugir como forasteiro. Percebe que todo aquele que não quer se arrepender, ele foge? Todos aqueles que não querem arrependimento dos seus pecados, eles fogem de alguma maneira. Fugir é uma ação de covardia. A ação de covardia é você tentar fugir de ouvir a mensagem de Deus. Muitos estão fugindo de dar ouvidos à mensagem de Deus, porque são covardes, não querem praticar, não querem colocar em ação, não querem ter no seu coração o peso da culpa de seus pecados, não querem ter a sua consciência pesada por saberem que estão caminhando para o inferno. Caim, cuidado, o espírito de Caim, as mesmas ações de Caim se refletem nesta geração de hoje. O pecado está à porta, compete a ti dominar, mas porém, a partir do momento que você escolhe ser fugitivo e não obedecer a Deus, você está se tornando o inimigo da justiça de Deus. Olha o que está escrito: mas Deus sendo, ou melhor, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, estando mortos em delitos, Cristo nos ofereceu o que? Graça. O que é graça? Ou seja, significa que um preço foi pago. Na cruz foi pago um preço para remir os pecados, para assim, remindo os pecados, o homem ser então renovado para ser salvo. Ou seja, a graça está lá, foi pago. Você vai abrir e passar por aquela porta, ou você vai permanecer entrando por outras portas. A graça basicamente é uma escolha. Há duas portas. Uma é Cristo, quem entra por ele salvar-se-á, achará pastagem. Outra a porta do engano, o pecado. O pecado é uma porta, e que muitos estão entrando por ele. Então, todos aqueles que estão debaixo da graça, eles entram pela porta estreita. O caminho de Cristo é estreito. Não tem como eu satisfazer minhas vontades e tentar agradar a Deus da mesma maneira. Não tem como. Ou a minha vontade é a vontade de Deus. Jesus falou: não tem como agradar a dois senhores. Não é possível agradar a dois senhores. Porque se você tentar agradar a um, você desagrada o outro. Ou seja, através de suas ações você agrada a Deus ou o diabo. Através de suas escolhas praticadas você agrada a Deus ou o diabo. E quem que você está agradando hoje? Quem que é o Senhor da sua alma hoje?
Aquele que você está satisfazendo através do seu corpo é o Senhor da tua alma hoje. É Deus ou o diabo o Senhor da tua alma? O Senhor a quem virá buscar a tua alma, ou por meio dos anjos, ou por meio dos demônios. Quem é esse o seu Senhor da tua alma? Jesus ou o diabo? A quem pertence a tua alma? A Jesus Cristo ou a Satanás? Por isso Jesus falou: está diante de vocês a bênção, a maldição. Isso Deus falou. Deus falou no livro de Jeremias: o homem está diante dele a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Escolhe. A bênção vem de Cristo. A vida está em Cristo. Eu vim para que tenha vida, disse Jesus, e a tenham com abundância, disse Jesus. Se você partir hoje escolher a Cristo, você tem a bênção. Se você olhar os seus caminhos fora de Cristo, a partir de hoje você tem o caminho de maldição. Escolhe. Após a morte segue-se juízo. A bênção, a maldição, escolhe. Após a morte é céu e inferno. E Deus dará ao homem a sua recompensa. Vida, abundância, ou a morte eterna, que é lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Jesus, Ele então nos deu da sua riqueza, que é a misericórdia. A misericórdia de Jesus se manifestou para que nós possamos sermos mais uma vez reconciliados com Deus. Se reconcilia com Deus por meio da pessoa de Cristo. Reconcilia-se enquanto está no caminho. Reconcilie-se com Deus enquanto está no caminho, enquanto ainda há tempo. O dia da reconciliação, Jesus ele trouxe consigo o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? A reconciliação vem por meio do Senhor Jesus Cristo. E com que nós precisamos reconciliarmos com Deus? Nós sendo transgressores da vontade de Deus, sendo desobedientes à boa vontade de Deus, nós estamos irreconciliáveis como inimigos da justiça de Deus. Se reconcilia com Deus, não seja inimigo da justiça de Deus. Se reconcilia com Deus, não seja idólatra, não seja feiticeiro. Reconcilia-se no caminho, não siga o oposto. Deus, Ele, por meio da pessoa de Jesus Cristo, Ele veio nos reconciliar. Ou seja, por meio de nossos pecados estamos irreconciliáveis. Por isso que Jesus, quando Ele gravou sobre si os pecados, sobre si mesmo na cruz, foi o preço pago pela reconciliação. Isto é, pelo sacrifício de Jesus, nós reconciliamos com Deus através do arrependimento. Isto é, renunciar os pecados. É o arrependimento verdadeiro, sem abandono dos pecados. É um arrependimento falso e hipócrita. Não há arrependimento de pecados sem abandono de suas ações. Por isso que Jesus ele disse: se vocês permanecerem no pecado, vocês nunca conhecerão a Deus. 2 Pedro, 2 João, capítulo 2, a segunda carta de João, capítulo 2. Aquele que peca é do diabo, mas Cristo manifestou-se para desfazer as obras do diabo. De quem que pertence a sua alma? De quem que você é? De Deus ou do diabo? Quem é de Deus permanece na sua palavra, na sua semente, que é a palavra. Ela permanece em nós, a fim de que nós venhamos produzir frutos para Deus. A semente de Deus, a sua palavra, ela produz em nós sentimento de temor, arrependimento dos pecados. Sendo nós mortos em nossos delitos, Jesus veio para nos trazer vida.
juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos tempos que ainda iriam se manifestar, nos tempos que sobrevirão. Jesus veio para trazer a salvação aos séculos vindouros, a todas as gerações. O que você almeja? Você almeja a salvação da sua alma, ou apenas uma concretização pessoal, particular nessa vida? Porque muitos estão em busca de concretizações particulares, mas estão se esquecendo de juntar tesouros com Deus, ou seja, vida eterna, de concretizar primeiro a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia fala assim que Jesus veio para nos mostrar, por causa da sua bondade nos séculos vindouros, a riqueza da sua graça, a sua bondade, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Pois somos feitura dele e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Existe alguma dúvida que Jesus concretizou através de suas obras, através de suas ações, e concretizou a vontade de Deus para que nós caminhássemos segundo as suas obras, ou seja, segundo os feitos de Cristo? Os feitos de Cristo, suas ações devem ser imitados. O caráter de Cristo, ele precisa ser imitado. Muitas pessoas falam de Cristo, mas elas querem só a parte que acham que lhe convém. O amor, quando veio Jesus simplesmente diante de pecadores, dizendo: quem tem pecado atira a primeira pedra. Só que Jesus não estava defendendo o pecado. As pessoas usam as ações de Jesus hoje para defender o pecador. Jesus não estava defendendo um pecador. Jesus estava apenas mostrando a sua hipocrisia, quão grande era. Fariseus achavam-se ser homens zelosos da palavra de Deus, mas na verdade se faziam mais transgressores ainda do que uma própria prostituta. Porque dizendo se amarem a Deus, não amavam na prática, eram hipócritas. Dizendo não adulterar, eram adúlteros na sua consciência, pois não conseguiam ser fiéis a Deus, eram adúlteros espirituais. Quando Jesus foi para os fariseus: quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele mostrou para eles o quão grande era a sua hipocrisia, de seus pecados ocultos e escondidos. Muitos querem usar o exemplo de Jesus para defender pecados, defender o pecador, dizer que todos são pecadores, sendo que a própria Bíblia fala, na primeira carta de João, no capítulo 2, quem peca é do diabo. Então todos somos do diabo, cada criatura pertence a Satanás. Porque se a Bíblia diz que quem peca é do diabo, então tem que ter os filhos de Deus e os filhos do diabo. E se todos são do diabo, então cadê os filhos de Deus na terra? Cadê os filhos de Deus na terra se todos são do diabo? Jesus está falando que quem peca é do diabo. Então os filhos de Deus não vivem pecando. Não é um pensamento. É o que está escrito em primeira carta de João, no capítulo 2. Segundo está escrito na primeira carta de João, a carta de João, ela revela quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno. Esta mensagem é uma mensagem não pregada hoje, porque as pessoas só querem a parte do falso amor. O que é o falso amor? A defesa dos pecados, o apoio dos seus pecados. O que a Bíblia não defende são pecados. A Bíblia defende o arrependimento dos pecados. A Bíblia, ela aponta que todos precisam se arrepender dos seus pecados, inclusive os religiosos precisam se arrepender dos seus pecados. E qual é o pecado dos religiosos senão a hipocrisia? Qual é o pecado dos religiosos senão a hipocrisia?
eram os religiosos da época. Os fariseus representam os religiosos de hoje. E a Bíblia vai dizer que a segunda carta de João, no capítulo 2, a primeira carta de João, no capítulo de número 2, vede, filhinhos, não se deixem ser enganados por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porém, para isso Cristo manifestou-se para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é o pecado. Está bem claro isso na Bíblia. Está bem claro na Bíblia que as obras do diabo é o pecado. Ou seja, qual que é a obra de Deus? Por meio de Jesus tirou o pecado. Essa obra de Deus foi concluída. Lembra que Jesus falou: Pai, está consumado? A obra de Deus foi concluída. Qual que é a obra do diabo? O pecado. Produzir no coração um sentimento imoral. Produzir no homem a iniquidade, sentimento pecaminoso, idolatria, injustiça, bebedeira, homoafetividade. Sentimentos como esses são obras do diabo. Deus me criou assim. Cuidado com a blasfêmia. Deus criou o homem reto, a Bíblia fala lá em Provérbios, mas os homens criaram muitas coisas, inclusive muitas coisas que vão além, que ofendem a Deus, que blasfemam de Deus e que escarnecem de Deus. O homem criou muitas coisas imundas. O homem criou relacionamentos contrários. O homem criou adorações pagãs. O homem criou muitas coisas. Provérbios fala: Deus criou o homem reto, mas os homens criaram muitas coisas. Por isso, Jesus, quando ele fala em Romanos, através de Paulo, ele está dizendo: todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus e encarecem da glória de Deus. Está citando a criação antes de Jesus Cristo. Todos estavam destituídos, separados da glória de Deus pelos seus pecados, aonde os seus pecados eram cobrados de você que tinha que pagar. Pecou, matava o bode e pagava os pecados. Pecou, fazia sacrifícios, oferecia para Deus, pagava os pecados. Deus tratava diretamente com o pecador. O próprio pecador pagava os seus pecados. Todos pecaram, estavam destituídos de Deus antes da cruz de Cristo. Mas agora Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. E a pergunta é a seguinte: Jesus manifestou para desfazer as obras do diabo, para tirar o pecado do mundo. Significa que agora, vivendo em pecados, não existe mais pecado. Ou seja, significa que, independente de nossas escolhas, independente de nossas ações, será que nós não estamos pecando? Porque muitos hoje usam de justificativas para viver no erro, dizendo que Jesus tirou o pecado do mundo, e usando de justificativa que, independente do que praticarem, não estão pecando, o que é uma grande cilada de Satanás. Cuidado com a cilada de Satanás. O pecado, o engano, adentrou os corações de muitos, levando muitos a fez disso seu erro. Jesus, Ele é a luz, e quem caminha em luz nunca dá em trevas. Nós somos salvos, não é pelo catolicismo, não é pelo espiritismo, não é pelo umbandismo, não é pelas religiões evangélicas, não. Somos salvos aqui, segundo está escrito, Romanos. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Caminhe em fé diante de Jesus Cristo. Tenha fé verdadeira e não a fé fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé segundo tradições, segundo rudimentos humanos, ensinamentos humanos, tradições humanas,
São rudimentos que não podem salvar o homem, que não pode livrar o homem de uma condenação. A fé verdadeira, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Assim está escrito em Hebreus: a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então existe uma fé falsa que vem por rudimentos, tradições, ensinamentos, dogmas de homens religiosos. Mas a fé verdadeira, ela é produzida por ouvir a palavra de Deus. A doutrina verdadeira não é do Davi Miranda, não é do Macedo, não é do Papa, não é da católica, não é da evangélica, é a de Cristo, é a dos apóstolos. A doutrina verdadeira de Jesus, Jesus falou, uma verdadeira doutrina eu vos dou. Que doutrina é essa? O ensinamento de Cristo. A sua palavra nos ensina os retos e verdadeiros caminhos de Cristo. Jesus, Ele está à porta. O dia vem se aproximando. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Pai, seja convosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aqui, mas é bom tu refletir. Pode ser a última hora. Vejo a palavra se cumprir. Em breve a igreja irá subir. E você como estará? Ele vem com poder e autoridade. Ele vem em plena santidade. Ele vem, Jesus vem.